Argentina está com preços atrativos para os brasileiros, todo mundo já sabe, né, galera? Mas para aproveitar ao máximo a desvalorização da moeda e conseguir aumentar ainda mais o seu poder de compra no país, você precisa entender sobre o câmbio. Então, se você vai viajar para a Argentina e quer saber qual moeda levar, real, pesos, dólar ou cartões, fica até o final que eu vou te explicar por que a resposta não é tão simples e nem é uma só. Meu nome é Patrícia e você está no canal Foco na Viagem. Mas antes de começar, eu queria te fazer uma perguntinha. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está inscrito, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, porque você vai receber vários conteúdos como este, sem pagar nada por isso, galera, é muito simples. O cenário econômico da Argentina atualmente é caracterizado por desafios diversos como uma inflação elevadíssima, uma instabilidade política, desvalorização da moeda e questões relacionadas à dívida soberana. Esses fatores combinados contribuíram para a diversidade das formas de câmbio na Argentina, refletindo a resposta da população e dos mercados a estas condições ao longo do tempo. A moeda oficial da Argentina é o peso argentino, que nós vamos representar nesse vídeo pelo código ARS. E ele é a única moeda em circulação legal no país, até o momento que a gente está gravando esse vídeo. Mas calma, gente, não vai sair comprando peso aqui no Brasil para levar para a Argentina não, porque inclusive essa é a pior opção que você vai ter. Embora o peso argentino seja a moeda oficial, o dólar é a moeda que o argentino utiliza para fazer poupança e também em algumas outras negociações. O código que a gente vai utilizar para o dólar nesse vídeo é o USD. Mas como, gente, que isso é possível se eu falei que a única moeda em circulação legal na Argentina é o peso? Pois é, gente, então para atender essa demanda pelos dólares que foi criado o câmbio paralelo ou o câmbio blue. E há ainda outros tipos de câmbio criados pelo governo para atender aos setores financeiro, agronegócio, exportadores e até mesmo para o turismo. Mas vamos focar aqui nesse vídeo em 4 tipos de câmbio, que é o câmbio oficial, o câmbio blue, o câmbio MEP e o câmbio tarreta. O câmbio oficial tem uma cotação determinada pelo governo e ele valoriza artificialmente o peso. É o câmbio que você faria, por exemplo, lá no Banco de la Nación. Se você fosse fazer a sua viagem utilizando o câmbio oficial, por exemplo, sua viagem sairia bem cara. Então, a gente já descarta ele logo de cara. O câmbio blue é o câmbio que eu já falei anteriormente. Tecnicamente, ele é ilegal, mas ele tem um uso generalizado pela população. Ele paga mais ou menos o triplo do valor do câmbio oficial. O câmbio MEP é o câmbio utilizado pelo mercado financeiro e ele acompanha mais ou menos ali o câmbio blue, mas esse os turistas não têm acesso. E o câmbio tarreta, ele foi criado em 2022 e é o câmbio utilizado nos cartões de crédito e débitos emitidos fora da Argentina. Ele é um pouco abaixo do câmbio MEP, que foi o que eu falei anteriormente. Neste ponto aqui do vídeo você já deve ter percebido que a melhor forma de câmbio é o câmbio blue, certo? Mas então quer dizer que eu tenho que levar dólares para a Argentina para fazer o câmbio? Não necessariamente você precisa levar dólares, gente. Você pode levar em real e fazer também o câmbio blue em real. Se você tiver dólares, ok, leve os seus dólares e faça o câmbio lá na Argentina. E o real brasileiro eu vou representar aqui nesse vídeo com o código BRL. Mas então vamos aqui a alguns números. Vou pegar minha colinha aqui para passar para vocês, gente. No câmbio oficial, na data de hoje, R$1 vale aproximadamente 72 pesos. No câmbio blue, R$1 vale aproximadamente 188 pesos. E no câmbio tarreta, R$1 é aproximadamente 167 pesos. Ou seja, o câmbio tarreta perde aproximadamente 10% aí em relação ao câmbio blue. Mas você tem que lembrar que no câmbio tarreta, que é esse dos cartões, você ainda vai ter a incidência de IOF e ainda tem o spread bancário, que faz com que a cotação do dólar seja um pouco menor do que se você estivesse comprando na casa de câmbio. Claramente, o câmbio blue é a melhor opção de câmbio e sim, é o que eu recomendo você fazer na sua viagem para deixar ela ainda mais barata.
Mas e aí, como fazer o câmbio Blue? Quais são as casas de câmbio recomendadas? Eu já vou te explicar isso aqui nesse vídeo também, mas antes tem algumas considerações que eu acho que vale a pena você dar uma analisada. Eu já vou te mostrar tudo aqui. O câmbio Blue você só vai conseguir fazer lá na Argentina, você só vai conseguir esses pesos quando você já estiver lá na cidade. Então, como que você vai fazer com as suas despesas iniciais? Por exemplo, chegou no aeroporto, precisa pegar um Uber, precisa comprar alguma coisa na farmácia, precisa fazer uma refeição, como que você vai fazer? Como a gente viu anteriormente, o câmbio tarreta perde só um pouquinho para o câmbio Blue. Então, para essas despesas, você vai utilizar o cartão de débito ou crédito internacional. Então, é interessante que você tenha ao menos um cartão internacional para cobrir essas despesas iniciais. E não somente para isso, gente. Você vai utilizar o cartão internacional também para outras situações como a compra de ingressos e passeios que você vai ter que comprar online antes da sua chegada no destino por conta de esgotar, né, ser muito procurado, e também para pagar o hotel sem ter a necessidade de ficar carregando uma quantidade muito grande de notas. E além disso, no pagamento de hotel, pagando com cartão internacional, você já tem ainda 21% de desconto da taxa do IVA. Na verdade, você não tem desconto, você não vai pagar esses 21% de IVA, que é o imposto deles. Ou seja, acaba aí pareando com o câmbio Blue e muitas vezes ainda, dependendo da cotação, sai até mais barato. Então vamos mostrar em números como funciona a cobrança dos hotéis e como você deve proceder com o pagamento. Quando você for reservar a sua hospedagem em sites como Booking.com, o valor que vai aparecer para você geralmente vai ser em real, provavelmente, mas esse valor é só uma referência. O valor que você vai ter que se basear é em dólares, que geralmente vai aparecer lá na última tela quando você estiver fazendo a reserva. Então, grava esse número aí, esse valor em dólares. Por exemplo, nesse print, o valor da diária está saindo a R$ 699, mas o valor em dólares lá no final é de 144 dólares. O que você tem que se basear é o valor em dólares, como eu já falei. E aí, quando você for fazer o pagamento lá no hotel, o valor em dólares é convertido pelo peso oficial, pelo câmbio oficial. E na conversão do câmbio oficial, hoje um dólar vale 360 pesos. O valor passa para 53.208 pesos. O valor da diária sai aí a 53.208 pesos. Então, imagina por aí a quantidade de notas, né, gente? E aí, ao passar essa conta no seu cartão de crédito ou débito internacional, o valor em pesos será reconvertido pelo dólar tarreta. Hoje, o dólar está em torno aí de 858 pesos, o dólar tarreta, né? Ou seja, o valor de dólares que vai ser passado no seu cartão vai ser de 62, menos da metade do valor anterior. E aí, fazendo a conversão para o real, hoje um dólar está igual a R$ 4,90. Então, o que antes eram R$ 699 lá no início, quando você foi fazer a sua reserva da hospedagem, passa para R$ 303,80. Mas para conseguir toda essa economia, você precisa se atentar a alguns detalhes. Primeiro, atente-se na hora da sua reserva que o pagamento vai ser feito lá no local, lá no hotel, não antecipadamente. Depois, faça reserva em hotéis que tenham cancelamento gratuito e confirme com o hotel que esse pagamento será feito em pesos e não em dólares. Se o hotel falar que o pagamento vai ser em dólares, porque isso pode acontecer, alguns hotéis lá na Argentina só aceitam pagamento em dólar, então você vai cancelar essa reserva e procurar outro que aceite o pagamento em pesos. Sites que têm o pagamento diretamente pela plataforma, como hotéis.com, Airbnb, vão te oferecer um pagamento com o câmbio oficial, ou seja, você vai acabar pagando mais caro se você quiser fazer esse pagamento antecipado. Então, não vai ter aquela economia das contas que a gente fez anteriormente. Se esse vídeo está te ajudando até aqui,
já deixa o seu like para eu saber que eu estou conseguindo passar informações úteis que podem te ajudar na sua viagem. Mas quais são os cartões que valem a pena? Os cartões de débito globais são os mais vantajosos. Primeiro, porque eles têm uma cotação do dólar mais barata. E segundo, porque eles têm uma taxa de IOF em torno aí de 1%. Já os cartões de crédito emitidos por bancos brasileiros, eles possuem uma cotação um pouco mais elevada. Além disso, o IOF é em torno de 6%. Você pode adquirir um cartão de débito global facilmente com o Banco Inter, a Avenue, a Nomad e a Wise. Esse último é o meu favorito e foi o que eu utilizei na minha viagem. Ele possui taxas vantajosas, a plataforma é intuitiva e amigável e, além disso, ele converte para diversas moedas. Eu vou deixar o link da Wise para você criar sua conta na descrição desse vídeo. E com esse link você pode fazer uma transferência de até R$3.000 sem taxas. E mais uma vantagem que eu já tinha esquecido aqui, gente, você não paga nada para abrir a sua conta. Com a sua conta criada e verificada na Wise, é possível você carregar em reais via Pix. E essa transferência, obviamente, não tem cobrança nenhuma como qualquer Pix. Feito isso, você precisará converter os seus reais em dólar, pois ainda não é possível fazer a conversão para o peso diretamente. Na tela inicial, clique em Real Brasileiro, depois em Converter. Informe quantos reais você vai converter. Note que nessa tela vai aparecer primeiro a tarifa de conversão e abaixo o valor total a ser convertido, que é o valor que você informou menos essa tarifa. E depois o valor do câmbio, que é quantos dólares, no caso centavos de dólares, valem R$1. Ao final, é exibido o valor total em dólares que você terá. Então, clique em continuar e pronto. Seu dinheiro já foi convertido para dólares e você já poderá utilizar o seu cartão Wise na Argentina. E tudo que você comprar por lá já vai ser passado no seu cartão através do câmbio tarjeta. Mas voltando lá no início do vídeo, lembra que eu falei que o câmbio mais vantajoso era o câmbio Blue? Então, como fazer o câmbio Blue? Hoje em dia, praticamente todas as casas de câmbio espalhadas pela Argentina oferecem o câmbio Blue, mas isso não significa que todas elas possuem a mesma cotação. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links onde você poderá acompanhar as cotações do câmbio oficial, do câmbio Blue e do câmbio tarjeta. Se você quiser levar os seus reais e fazer o câmbio diretamente na Argentina, separe o seu primeiro dia para isso. Mas existe uma opção de câmbio recomendada e confiável, que é a Western Union. Além disso, ela possui uma das melhores cotações de câmbio Blue da Argentina. Ao escolher a Western Union para fazer o câmbio, você pode fazer o câmbio diretamente lá ou também fazer uma remessa online para você mesmo, ou seja, você não precisa levar dinheiro. Criando a sua conta na Western Union, você irá fazer uma transferência bancária do seu banco para um remetente que você irá identificar no momento que você criar o pedido. E esse remetente, inclusive, poderá ser você mesmo. Mas vamos ao passo a passo para ficar fácil. Com a sua conta já criada, você vai clicar em enviar dinheiro. Informe então o valor em reais que você deseja enviar. Selecione a opção de retirada em uma loja, depois selecione o pagamento por Pix ou transferência bancária. Repare que nessa tela será informada a cotação do dia e a tarifa aplicada. Essa tarifa pode variar de acordo com o valor que será enviado. Clique em continuar e então selecione ou adicione um novo destinatário. Vamos adicionar um novo destinatário. Digite o seu primeiro nome ou o primeiro nome da pessoa para quem você vai enviar o dinheiro no campo Nome e os demais nomes do meio e sobrenomes no campo Sobrenome. Não preencha o campo Nome do meio válido. Mas não esqueça de preencher todos os seus nomes, porque eles irão conferir isso lá na loja no momento que você for retirar o dinheiro. Inclusive, eles vão pedir o seu documento oficial, que pode ser um RG com menos de 10 anos de emissão e um passaporte válido. E vale ressaltar também, gente, que é interessante você levar uma xerox, uma cópia, uma fotocópia desse documento para você fazer a retirada, porque em algumas lojas eles podem solicitar.
Preencha o seu e-mail, cidade, o número de celular não é necessário e depois informe a finalidade da transação, que é viagens internacionais. Clique em adicionar. Atente-se ao valor total que você irá pagar, porque além da taxa acrescida, ainda será adicionado o IOF. Então, esse é o valor final que você vai pagar e não é aquele valor que você digitou lá no início da transação. Marque o campo de concordo com os termos de serviço e depois clique em enviar. Posteriormente, só finalizar a transferência. Então você irá concluir a transferência no aplicativo do seu banco de acordo com as instruções passadas na Western. E demora poucos minutos para o valor cair lá na Western Union, gente. Então você tem que acompanhar todos os status para ver quando ele está disponível. Primeiro vai estar em curso quando ele ainda não reconheceu a transferência, depois passa para disponível quando você já pode sacar o valor em alguma loja e completo quando você já retirou o dinheiro. Feito isso, quando você chegar no seu destino, procure uma das agências da Western Union e mostre o MTCN, que é o número da transação que já está disponível. E então você vai ter que apresentar o seu documento para poder sacar o dinheiro. Mas vamos a algumas observações. A remessa da Western Union ela só pode ser retirada por completo. Então eu sugiro que você faça uma transação de no máximo aí 180 mil pesos. Até porque, para você se prevenir da agência não ter o dinheiro lá na hora para poder te fornecer essa quantia tão grande de notas, né? E também, em algumas agências, existe uma limitação de transação. Por exemplo, em El Calafate, não é possível retirar mais de 180 mil pesos, ou seja, seu dinheiro vai ficar preso e você não vai conseguir retirar. E a outra observação é que você pode fazer o câmbio diretamente nas lojas da Western Union, em reais, levando reais. Nessa transação de câmbio, você não paga taxa. E, gente, é super importante, se você for fazer uma viagem internacional, fazer o seguro viagem, principalmente se você for, inclusive, para a Europa, que lá é obrigatório. E eu fiz o meu seguro com a Real Seguro Viagem. Eles são o primeiro comparador de seguro viagem do Brasil e lá eles vão te fornecer os melhores preços com as melhores condições de pagamento. Eu vou deixar aqui do lado o QR Code para você fazer o seu seguro com a Real. E se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma a entender sobre o câmbio, se inscreva no canal para poder acompanhar diversos conteúdos como esse. Tchau, tchau e até a próxima. E a Argentina está com os preços atrativos para os brasileiros. Ai, pronto, esqueci o resto. Não ficou bom. Quando você for reservar as suas hospedagem... Peraí. Energia. Já esqueci o que eu ia falar, peraí. Gente, o que aconteceu nessa parte aqui agora?